Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre gametogênese. Gametogênese é o processo de formação das células reprodutivas femininas e masculinas, que são dois processos diferentes. Então hoje a ideia é entender um pouquinho como que esses processos ocorrem e entender como que no final então a gente vai ter um óvulo e um espermatozoide produzidos para serem utilizados então no processo de fecundação. Vamos lá? Tudo bem. Bem, então, como eu estava dizendo, a gente vai falar sobre gametogênese. A gametogênese recebe esse nome porque a ideia é produzir gametas. Gametas são as células reprodutoras femininas e masculinas. Nesse caso, para indivíduos que fazem reprodução sexuada. Só para recapitular, a reprodução sexuada é aquela onde eu tenho a troca de material genético entre dois indivíduos diferentes. Então, eu tenho uma variabilidade genética. Bem, como se trata de um processo genérico, mais geral, a gente vai subdividir então o processo em espermatogênese, que tem como objetivo a formação do espermatozoide, e a ovogênese ou ovulogênese, tanto faz, que é para a formação do óvulo. Então a gente vai entender esses dois processos de forma separada, tá? Tudo bem, vamos falar primeiro então da espermatogênese, que tem como objetivo a formação do espermatozoide, no caso, então, células reprodutivas masculinas. Elas acontecem no que a gente chama de tubos seminíferos, que ficam, então, na região do saco escrotal, nesses túbulos aqui, são vários, não é um só. O homem tem muitas estruturas capazes de produzir espermatozoide. Lá, nessa região, a gente tem dois tipos de divisão celular para objetivos diferentes. As mitoses, elas ocorrem na fase de multiplicação que dura a vida inteira, que vai acontecer então depois do processo de maturação. Essa fase é de crescimento, então ela não tem divisões celulares complexas, é só para aumentar a quantidade de espermatozoides disponíveis. O que vai ocorrer primeiro é a meiose. A meiose ela só acontece durante o momento em que o homem está amadurecendo as espermátides, que são as células que vão dar origem ao espermatozoide maduro para ser utilizado, e que aí então precisam sofrer meiose. Então, apesar de estar ao contrário aqui, a meiose ocorre primeiro e depois a mitose vai ocorrer a vida inteira do homem para que ele sempre produza células saudáveis e capazes de serem utilizadas. Bem, alguns processos são importantes da gente conhecer. O primeiro é que na infância a parte do testículo do saco escrotal está inativa e tem muitas células germinativas, que vão dar origem ao espermatozoide, mas que ainda não funcionam. Aos 7 anos, mais ou menos, essas células começam a entrar então no processo de espermatogênese para a formação do espermatozoide. Só para entender, de via de regra, a partir dos 7 anos, o homem começa a amadurecer então o espermatozoide e ser capaz de gerar um descendente. É óbvio que isso não é o correto. A gente sabe, tem um processo de amadurecimento aí também de todo o corpo, masculino, assim como feminino, mas seria possível. A espermatogênese, então, ocorre a partir dos 7 anos, e é esse monte de eventos que a gente vai falar um pouquinho aqui das fases, que vai no final do processo produzir o espermatozoide. Ele tem início quando o organismo começa a secretar testosterona, que é o hormônio masculino responsável pela produção da célula reprodutiva. E pode seguir até a velhice, isso não tem um tempo específico para parar. Bem, falando do processo em si, a gente tem aqui um esqueminha, eu vou acelerar um pouquinho para vocês entenderem, tá? A gente tem um primeiro período que a gente chama de germinativo, que é quando ocorrem as mitoses. As mitoses elas acontecem antes dos 7 anos, que são para produzir várias células que vão se diferenciar mais para frente. Essas células são chamadas de espermatogônias, e elas são 2N, elas têm a quantidade de material genético total de uma célula. Depois, a gente tem um crescimento em tamanho, sem ainda dividir a célula, e recebe o nome de espermatócito 1. Depois, a gente segue para o que a gente chama de período de crescimento. A partir, então, desse crescimento, a gente começa a ter as meioses. Por quê? Porque eu preciso reduzir a quantidade de material genético do espermatozoide para que ele tenha só metade, já que ele vai se encontrar com o óvulo para dar origem ao embrião. E aí, nesse momento, a gente chama eles de espermatócitos 2. Seguindo adiante, a meiose vai se concretizar, digamos assim, e aí a gente chama de espermátides. As espermátides são as células que estão
entre aspas, prontas para se diferenciar em um espermatozoide no formato padrão que a gente conhece. Esse período em que a gente tem a meiose e a formação da espermátide, a gente chama de período de maturação. A mudança de espermátide para espermatozoide é o que a gente chama de diferenciação. E aí, então, o processo se completa. Bem, só para a gente entender aqui algumas coisas. Cada espermatócito, que participa da espermatogênese toda, ao final do processo gera 4 espermatozoides, tá? Por isso que a gente tem uma quantidade de espermatozoides muito grandes em cada ejaculação, que não acontece no corpo feminino. Durante a ejaculação, eles liberam, né, ao longo de todo o processo, secreções provenientes da vesícula que vão garantir a sobrevivência do espermatozoide, como nutrientes e água, por exemplo. E dos milhões que a gente tem aí sendo expelidos a cada ejaculação, só algumas centenas é que podem, então, sobreviver para de fato gerar um descendente. Não são todos os espermatozoides liberados que são aptos ou saudáveis para gerar um novo indivíduo, tá? Bem, a espermiogênese é o processo de diferenciação em que a gente tem todas as etapas, da espermátide até a estrutura do espermatozoide que a gente conhece. Então, a espermiogênese ela vai passando pela fase de Golgi, fase acrossômica, fase de maturação inicial, fase de maturação intermediária e a fase de maturação final, que é quando ele já tem o formato padrão do espermatozoide que a gente conhece. Esse processo de mudança da espermátide para o espermatozoide é chamado de espermiogênese, beleza? Ainda assim, apesar dele já ter o formato do espermatozoide, ele ainda não está pronto para entrar no óvulo quando ele encontrar. Nesse finalzinho desse processo, então, ocorre o que a gente chama de capacitação. É uma alteração na parte de acrossomo, que é a parte aqui da cabeça dele, tá? Que prepara ele para entrar no óvulo e atravessar uma estrutura que a gente vai ver, que é chamada de zona pelúcida, que é uma estrutura externa do óvulo, que é formada por proteínas e glicídios e que serve de proteção e de barreira física também. Normalmente essa entrada já está, né, no corpo feminino para que ocorra a fecundação de fato. Então o espermatozoide sai do corpo do homem capacitado, que a gente fala. Aqui tem só uma observação de que na fertilização in vitro essa capacitação tem que ser feita artificialmente, senão não há a possibilidade de usar o espermatozoide para uma fecundação, tá bom? Bom, espero que tenha dado para entender essa primeira parte. Na parte 2, a gente vai falar então da ovulogênese, que é a formação do óvulo.